Welcome, guys! Bem-vindos! Bom ano! Cá estamos nós novamente para mais uma jornada rumo ao remédio. Hoje, aquilo que eu vos trago e nos próximos episódios, terá a ver com as leans, que são garantias. E vamos entrar neste mundo fantabulástico, porque este mundo é aquele que nos dá o verdadeiro remédio, por assim dizer. Aqui, como vocês podem ver na tela, deixem-me movimentar aqui mais para este lado para não incomodar, é aquilo que nós precisamos ter, que são as reivindicações que são feitas do outro lado. Portanto, aqui é a prova daquilo que nós necessitamos. Como podem ver, eu vou pegar aqui numa das leans do Adrian James e vamos começar a trabalhar a lean passo a passo para saber o que é que nós temos que fazer. O que é que aqui tem que tomar atenção? A importância é nas datas e o passo a passo. Portanto, são 6 steps que nós temos que fazer e durante estes 6 steps vamos ver quais são as diferentes situações que nós vamos introduzir em cada documento ao fazer o documento. Portanto, aqui, como podem ver, temos a identificação de com quem é que vamos estar a lidar, não é? Temos aqui a data, temos aqui o nome e a posição em que a pessoa que está no Council ocupa. E depois aqui podem ver onde diz a sua referência, portanto isto é a referência que vinha na cartinha, que é a nossa evidência material da fraude, e onde tem todas as afirmações que nós precisamos para começar a dar início então à nossa lean. Depois nós identificamos a nossa referência, não é? Como, com o nome do indivíduo a quem nós vamos iniciar a lean, e é sempre colocado 0001 ou 001, já fico ao vosso critério. Portanto, aqui nós começamos a dirigir, e como somos honrados, dirigimos-nos sempre em honra, e começamos: prezado Sr. John Carpenter. Agradecemos ao Sr. John Carpenter, vejam que está sempre com o título, pela sua correspondência datada 11 de agosto de 2020. Observamos o conteúdo e isso será colocado em arquivo pendente de procedimentos legais futuros. Não conseguimos ver como as obrigações de listagem sobre uma lei de Parlamento, ou uma lei do Parlamento, ou seja, a Lei de Finanças do Governo Local de 1992, apoia as reivindicações feitas pelo senhor, a não ser com o intuito de confundir a mente como tal, e portanto, e é aqui que nós vamos, então, aquela primeira folha que eu vos mostrei, é onde estão todas as reivindicações feitas, e vamos colocar por números aquilo que está lá na carta. Portanto, nada disto é inventado por nós, isto tudo está nas cartinhas que eles nos enviam. E como é que nós fazemos esta linguagem? Nós notamos que o Sr. John Carpenter é o reclamante, notamos que há uma reivindicação de uma conta, observamos que há uma reclamação de um encargo estatutário, observamos que há uma alegação de que há um saldo em aberto, notamos que há uma reivindicação de conhecimento em primeira mão, quer dizer que o Sr. Carpenter tem noção de tudo aquilo que está anotado em cima. Notamos que existe uma reclamação de que o imposto municipal é recolhido de acordo com a legislação.
Observamos que há uma reclamação de que qualquer residente ou proprietário de propriedade dentro dos limites do Conselho Municipal do Condado de Caerphilly é legalmente obrigado a pagar conforme exigido. Observamos que há uma alegação de que a nossa compreensão do direito é falha. Observamos que há uma reivindicação de autoridade. Observamos que há uma alegação de que a autoridade não responderá a nenhuma outra correspondência do abaixo-assinado ou em nosso nome que seja de natureza semelhante. Eles são muito engraçados mesmo. Ora, observamos ou notamos que o Sr. John Carpenter e Miss Philippa Madison foram cada um enviado à casa de James o affidavit da verdade e da declaração de factos no dia 20 de julho de 2020. Observamos que o Sr. John Carpenter não apresentou o consentimento dos governados conforme exigido. Observamos que há uma reclamação de que a Sra. Rachel Willin James é obrigada a iniciar os pagamentos. Do imposto municipal de acordo com um aviso enviado pelo Conselho de Condado de Caerphilly. Notamos que a notificação enviada à Sra. Rachel a 31 de março de 2020 não foi assinada por uma mão encarnada. Observamos que há uma alegação de que o Conselho do Condado de Caerphilly pode buscar uma ação de recuperação. Observamos que há uma alegação de que o Conselho do Condado de Caerphilly pode obter uma ordem de responsabilidade por meio de uma ação de Tribunal de Magistrados. Observamos que há uma alegação de que o Conselho do Condado de Caerphilly tem autoridade para emitir um anexo de lucros. Observamos que há uma alegação de que o Conselho do Condado de Caerphilly tem autoridade para emitir uma instrução aos exigentes de execução. Observamos que há uma reclamação sob a Lei de Finanças do Governo Local de 1992, conforme alterada, e observamos que há uma reclamação de que as taxas adicionais e custas judiciais podem ser incorridas pela Sra. Rachel James de acordo com qualquer solicitação ou instrução de autoridade. Ora bem, isto era tudo aquilo que estava na carta, naquela cartinha que eu vos mostrei inicialmente. Não olhem porque isto está assim tudo desorganizado, porque eu fiz só assim, usei o Word só para mais ou menos não gaguejar ao fazer a tradução da situação. Mas acho que dá mais ou menos para perceber como é que a coisa funciona. Portanto, depois de nós termos toda aquela... de nós numerarmos todas as reivindicações e afirmações que estão nas cartas que eles nos enviam, nós então começamos a direcioná-los para aquilo que é os factos. Ora, também observamos e nos referimos à secção 4 da Lei de Fraude de 2006, fraude por abuso de posição. Ora, isso quer dizer que estará a cometer fraude por abuso de posição, uma pessoa viola esta secção se ocupar uma posição na qual se espera, deixem-me eu me movimentar, se calhar mais para aqui, portanto, ocupar uma posição na qual se espera que ela proteja ou não haja contra os interesses financeiros de outra pessoa, abuse desonestamente dessa posição e pretende, por meio de abuso dessa posição, obter um ganho para si ou para o outro, ou causar prejuízo a outro, ou expor outro a um risco de perda. Uma pessoa pode ser considerada como tendo abusado da sua posição, mesmo que a sua conduta consistente em uma omissão e não em um ato. Como tal, chamamos a atenção
do senhor, vou-me alterar aqui para cima, chamamos a atenção do senhor John Carpenter para a declaração juramentada de 65 páginas anexada a todos os deputados no escritório do HM Parliament e Governo em 2015 e especificamente o anexo B e o anexo C. Este é um processo formal legal onde, quando não refutado ponto a ponto, muito importante de tomar conta desta situação, ponto por ponto, tudo aquilo que seja que eles digam, não sei o quê, a gente não reconhece, meus amigos, temos pena, a lei é para todos, e o não reconhecer não é uma refutação daquilo que está escrito no documento. Portanto, para o fazerem terão que ir ponto por ponto refutar aquilo que lá está no documento. Portanto, há agora 657 acordos formais para esta declaração em facto. Esta mesma declaração também foi entregue aos membros da Assembleia de Gales e a concordância com esses fatos foi obtida por um documento legal. Esses acordos com os factos são amplamente publicados e exibidos aqui, portanto, é na página do Facebook, onde está lá tudo aquilo que é necessário perceber e ficar a conhecer de linhas que já foram feitas. Ora, o anexo B é um caso formal reconhecido pelos parlamentos e governo da HM e em um tribunal formal que Mr. David Ward não tem obrigações ou responsabilidades por uma reclamação feita sob a Lei de Gerenciamento de Tráfico de 2004. Porque os 63, na altura eram 63,5 milhões de pessoas, nunca concordaram formalmente em ser governadas e assinaram formalmente o consentimento dos governados, legalmente exigido. O anexo C, a definição da palavra Estado, por Shudran Kuktas, PhD, de London School of Economics, também pode ser encontrado aqui. Um Estado é uma empresa não diferente do McDonald's e as mudanças de 2013 e as novas responsabilidades dadas ao Lord Chief Justice exigiram um certo reexame da revelação entre o judiciário e os poderes mais fortes do Estado, o executivo e o legislativo, que também podem ser encontrados no link que está. Isto é tudo formal e oficial do HMR Parliament. Portanto, recomendamos que o Sr. John Carpenter, que é o requerente, preste muita atenção a esta evidência documentada e válida. Recomendamos que o Sr. John Carpenter procure aconselhamento jurídico, a mesma coisa que eles nos dizem a nós, não é? Portanto, aconselhamento jurídico competente em relação a este assunto, considerando a posição que o Sr. John Carpenter ocupa no Conselho do Condado de Caerphilly. O Sr. John Carpenter, que é o requerente, deveria ter demonstrado mais diligência. Portanto, é um máximo do facto que aquele que faz uma reclamação carrega a obrigação formal de apresentar a evidência válida, material, em fundamento dessa reclamação. Há, portanto, uma exigência formal de que o Sr. John Carpenter, requerente na posição de gerente de finanças para o Conselho do Condado tal, para apresentar as provas materiais válidas para as reivindicações feitas na correspondência datada 11 de agosto, recebida no dia 12, por correio eletrónico do abaixo-assinado. Portanto, não é só mandar cartinhas para casa, não é? Porque isso é aquilo que eles agem através da presunção, não é? Como quem já leu o affidavit vai perceber. Não basta só mandar uma cartinha para casa a dizer, e tal, deves. Ora, pois bem, sim senhora, se eu devo, vamos lá ver onde é que está a origem de eu dever, porque se por essa ordem de ideias, qualquer um de nós pode sentar-se a um computador, começar a enviar cartinhas para a casa das pessoas e dizer que todas elas devem. Não é? Então, aqui o que nós estamos a fazer com a Lynn é exatamente isso, é pedir aonde é que está
a evidência material de que todas estas coisas, estes pontos que nós ali dissemos em cima, são observáveis. E vamos passar então aqui a ver uma extensão disso mesmo. Portanto, ponto número 1, observamos que há uma reivindicação de que existe uma conta, certo? Então, o Sr. John Carpenter, no cargo de gerente de finanças para o Conselho tal, portanto, ele tem a obrigação de serviço no cargo de gerente de finanças para fornecer provas materiais válidas, apresentáveis, para apoiar esta alegação de que existe uma conta válida, completa, com os lançamentos contábeis que a senhora Rachel James tem a obrigação legal de pagar, não é? Só o simples facto de dizerem que existe uma conta, todos vocês já foram a um banco abrir uma conta. Não é? Abrir uma conta. Aqui a questão que se coloca é que se eu tenho que ir a um banco para abrir uma conta, é-me dado um monte de papéis e leva a minha assinatura, aonde é que está a minha assinatura para esta conta que eles dizem que existe? Então são eles que abrem as contas? Abrem as contas porquê? Quem é que lhes deu a autorização? De onde é que vem essa mesma autoridade? Percebem? E aqui vamos. Portanto, no ponto 2, observamos que há uma reclamação, que há um encargo estatutário. E, portanto, claro que o Sr. John Carpenter, na posição de gerente de finanças, no conselho de tal, tem a obrigação formal de fornecer os documentos válidos e apresentáveis, provas materiais de que a Sra. Rachel tem a obrigação legal de pagar uma taxa legal. Ok? Chamamos a sua atenção novamente para o anexo sobre a mesma capa, Declaração da Verdade e de Facto, que foi entregue ao Secretário de Estado e ao Secretário da Coroa a partir do dia 20 de fevereiro de 2015 e a todos os MPs em exercício em março de 2015. Notamos aqui formalmente que o conteúdo desta declaração nunca foi contestado em qualquer forma e permanece como facto. Notamos aqui formalmente que foi confirmado pelo estimado reitor excelentíssimo Lord qualquer coisa, forma e permanece como facto. Notamos aqui formalmente que foi confirmado pelo estimado Lord... não, esperem que eu já me perdi. Aqui. Pois ele é qualquer coisa também. Que o escritório do Judiciário, portanto o Tribunal, é um subscritório e uma sociedade limitada privada, parlamentos e governos, e que um funcionário de um tribunal de empresa privada não tem o status de dar ou conceder uma ordem de responsabilidade fora do escritório da empresa privada. Portanto, isto é para verem no anexo C da declaração. No ponto 3, observamos que há uma alegação de que há um saldo em aberto. Ai, meu Deus! É, portanto, claro que o Sr. Carpenter, no cargo de gerente de finanças, tem a obrigação formal de fornecer provas materiais válidas e apresentáveis de que existe um saldo pendente legítimo de que a Sra. Rachel é legalmente culpada e responsável, não é? Notamos que há uma alegação de que o Sr. John Carpenter, requerente, tem conhecimento em primeira mão desta conta. Ai, meu Deus, se calhar foi ele que a abriu. É, portanto, claro que o Sr. Carpenter, no cargo de gerente financeiro do Conselho, tem a obrigação de fornecer provas materiais válidas e apresentáveis de que a Sra. Rachel tem a obrigação ou acordo não, esperem lá. Tem a obrigação de fornecer provas materiais válidas e apresentáveis de que, aqui tem o senhor a mais, de que a senhora obrigação ou acordo, apresentáveis de que existe uma obrigação ou acordo com a senhora Rachel
e que tem a obrigação de pagar as parcelas constantes do aviso, sendo que é um aviso, enviado pelo Royal Mail para a casa da senhora Rachel no dia tal, 11 de março de 2020. Portanto, chamamos a sua atenção para o anexo B, a autoridade de caso no dia 30 de maio de 2013, onde foi determinado pelo devido processo legal reconhecido no tribunal que o Mr. David Ward não tem responsabilidade sobre uma lei do Parlamento devido ao facto reconhecido de que há um requisito obrigatório sobre a definição legal do estatuto, de que existe um requisito obrigatório para que seja apresentável como prova material. O fato jurídico é apresentável como fato material de que os governados deram o seu consentimento legal para serem governados. Sem esse consentimento legal, não há autoridade legal sobre a qual haja um funcionário reconhecido do Tribunal de Empresas Privadas que possua autoridade legal necessária para emitir uma sentença. Há que amar esta palavra legal. É legal? Então vamos lá ver de onde é que vem a legalidade da palavra. Vamos lá ver qual é a base que dá origem à palavra legal. E é isso mesmo que vocês vão contestar. E quando vocês começam a contestar essa parte do legal, é quando a coisa começa a ganhar eu chamo-lhe divertido, acho super divertido. E eu própria já fiz as minhas linhas e sou super orgulhosa porque cheguei à conclusão de perceber que assim que nós começamos a virar o tacho para o outro lado, eles rapidamente não querem ver, é retirado da internet. Eu já recebi essas a dizer que era templates retirados da internet também, que é muito interessante, como se eles também não o fizessem. Mas não respondem a nada do que lá está, e é o não responderem a nada do que lá está que torna a cena super, hiper, mega divertida. Ora, portanto, é claro que o Sr. John Carpenter, no cargo de gerente de finanças do Conselho tem a obrigação de fornecer provas materiais válidas e apresentáveis de que cerca de 67,5 milhões de pessoas governadas, não é, deram o seu consentimento legal, sem a qual haveria um conjunto de sem a qual haveria um completo estado de tirania, onde uma empresa privada pode fazer qualquer regra ou norma legislativa e a capacidade, por meio de um ato de força, impor essa política da empresa privada. Portanto, nós notamos que existe uma reclamação de que o imposto municipal é recolhido de acordo com a legislação. É, portanto, claro que o Sr. Carpenter, na posição de gerente de finanças de receitas do Conselho, não é, tem a obrigação formal de fornecer provas apresentáveis e materiais de que a Sra. Rachel tem a obrigação legal de pagar uma quantia nos termos de uma norma legislativa. Observamos que há uma alegação de que qualquer residente ou proprietário de propriedade dentro dos limites da Câmara Municipal é legalmente obrigado a pagar conforme exigido. É, portanto, claro que o Sr. John Carpenter, no cargo de gerente de finanças do Condado, tem a obrigação formal de apresentar as provas apresentáveis e materiais para apoiar a alegação de que a Sra. Rachel tem a obrigação legal de pagar conforme solicitado. Observamos que há uma alegação de que nosso entendimento da lei é falhado. Observamos ainda que a Sra. Rachel forneceu um extenso documento contendo os factos acordados
intitulado The House of James, Affidavit of Truth and Statement of Fact, gostaríamos de observar, e estamos corretos em observar, que o Mr. John Carpenter em nenhum momento forneceu uma refutação dos factos contidos na declaração juramentada acima mencionada. Ora, portanto, há uma obrigação clara e notável de que o Sr. John Carpenter, na posição de gerente de finanças, não é, forneça a refutação legalmente exigida dos factos, ponto por ponto, por meio de uma declaração de contestação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não vamos parar aqui no 8. E eu continuo depois então a fazer, vamos, que é para também não tornar o documento assim muito extensivo, não é? A modos que, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é muito fácil eles enviarem para nós respostas a dizer que, tal, isso, vocês não percebem nada de lei, não sei o quê, não sei o quê. Podes dizer o que tu quiseres, mas não é isso que me vai dizer a mim, porque é a tua opinião, e o mundo está cheio de opiniões. Não é? Toda a gente opina sobre o que é e o que não é, e o que vai ser e o que pode ser, e talvez, e ai meu Deus, e não sei o quê. Mas os factos estão aqui, e eu quero que tu me respondas factualmente, ponto por ponto, aonde é que eu errei, aonde é que eu vi mal aquilo que vocês puseram cá fora, porque é a vossa escrita, nada foi inventado da minha cabeça, não são teorias, não são opiniões, são única e exclusivamente olhar para aquilo que está cá fora e voltar-vos a devolver aquilo que lá está, porque sem o consentimento do governado, vocês é que estão a cometer os crimes, vocês é que estão a cometer a fraude, porque em momento algum, não é? Eu vou fazer afirmações ou vou fazer reclamações onde eu não as possa provar, e daí também nós constantemente dizermos que quando vocês começam a passar para a parte das liens, é muito importante que vocês comecem a saber analisar os documentos que eles enviam, mas a vossa resposta é que vai ser extremamente importante, porque vocês também não podem fazer afirmações, e em nenhum ponto aqui, como vocês viram, nós estamos a fazer afirmações, nós estamos a pegar exatamente naquilo que estava na cartinha e estamos a devolver aquilo que lá está, porque as afirmações são deles, e eles dizem, só o simples facto de ele, o Carpenter, ter dito que portanto, a declaração de facto não tinha qualquer significado e ele não ia fazer nenhum, portanto, não iria aceitar como um documento válido, é a opinião dele. É a opinião dele, portanto, ele deu a opinião, sim senhora, mas ele fez uma afirmação dentro da opinião dele, e é aqui que nós temos que ser astutos a perceber. Ele diz que o documento não tem base nenhuma legal. Ora, para ser assim, então tu vais ter que provar aquilo que estás a dizer, não tem base. Prova que não tem base. Não é? Portanto, às vezes quando nós entramos dentro do mundo das liens, elas podem se tornar um bocado maçudas, porque é uma repetição constante daquilo que nós estamos a dizer, mas esta repetição também tem um porquê dela existir, porque nós estamos aqui num jogo a ver quem é que desiste primeiro, porque uma das maximes da lei é essa mesma, aquele que abandona o campo de batalha primeiro, perde. E então nós aqui vamos continuar, damos 7, portanto este documento vai ser dado 7 dias, tem 7 dias para fazer prova dos detalhes que nós ali enumeramos. Ao fim desses 7 dias voltamos a enviar o mesmo, a dizer que, olha, não obtivemos resposta, portanto tens aqui mais 7 dias, com o intuito de clareza,
mantendo-nos ao rado, damos mais 7 dias. Portanto, isto faz a regra dos 3, portanto, são 6 passos até este processo estar finalizado. Meus amigos, não vou tornar este vídeo mais maçudo, volto com o seguimento de nós analisarmos juntos esta Lean. E espero que quando nós fizermos essa análise, vocês também têm as links no meu, lá nas minhas plataformas, e podem também começar a ler. E se houver dúvidas e questões, pois então façam e coloquem essas dúvidas e questões, porque é a única forma que a gente tem de aprender. Se a gente não souber expressar a cena, é aqui que eu acredito que a maior parte do pessoal fica assim um bocadinho, eu não sou tão bom a conversar. Pois então, olha, já está aqui, não precisas de conversar, o documento está aqui, é só começarmos a fazer, tal e qual como o affidavit, basta começar a fazer que já está, já existe o meu, já existe mais 2 ou 3 que vocês já podem utilizar porque já foram servidos, já passaram os 28 dias e a coisa toda já foi. Portanto, até lá, um grande beijinho a todos e a gente vê-se no próximo vídeo. Bom ano!